Boa tarde. Bem-vindos a mais um programa da Aleatoriamente Aleatório. Eu sou o Cauã e essa é minha amiga. Natália. E bem, no programa de hoje nós teremos notícias sobre animes, entrevista, teremos um desafio no final, então não perca. E nas notícias de hoje teremos o comunicado que, infelizmente, Attack on Titan, ou também conhecido como Shingeki no Kyojin, já está chegando ao seu final, assim como Black Clover. E esperamos muito ansiosos pela chegada de God of War Ragnarok. Só espero que seja tão bom quanto foi o de 2018. E lembrando que, se você ligar para o número 912345678, você poderá participar de um desafio, onde a pessoa que responder todas as perguntas primeiro vai ganhar todos, repetido, todos os mangás de Nanatsu no Taizai. Hoje a gente vai ter uma entrevista com o nosso professor da Ecológica, nosso professor de expressão corporal. Olá, tudo bem a todos e a todas? Meu nome é Gilmar Magalhães e eu sou professor de expressão corporal aqui da Escola Ecológica. Desde já, gostaria de agradecer pelo convite, né? É um grande prazer estar aqui e poder colaborar com esse projeto e com este podcast. Então, professor, eu vou fazer umas perguntas para você, ok? Tá. Você já assistiu algum anime? Quais? Então, eu gosto muito de anime, assim, desde que, né, hoje eu tenho 35 anos, eu assisto, sempre gostei muito de assistir anime, né, desde criança eu assisto os clássicos, né, eu venho acompanhando lá da minha época, não sei se é da época de vocês, né, o Dragon Ball Z, é um anime que eu acompanhei todo, Dragon Ball Z GT, os Cavaleiros dos Zodíacos, né, e a Lenda de Korra, a Lenda de Yang. Hoje tem versões diferentes, né, desses animes. Então, eu volto a assistir novamente esses animes, né, para relembrar. Então, eu sempre tenho presente, assim, ultimamente eu assisti novamente o Naruto, né, por exemplo. O Naruto é um anime que a gente assiste uma, duas vezes e volta a assistir, quer assistir novamente, né, tanto o Shippuden. Então, eu acho, assim, que é uma imensidade muito rica, assim, de anime que principalmente, né, a cultura oriental, os japoneses disponibilizam pra gente, né? É muito anime que é produzido, né? No Brasil não é produzido tanto anime assim, né? Temos produção aqui no Brasil, temos brasileiros, né? Como o Thiago Lucas, por exemplo, que produz animes aqui no Brasil, mas o grande produtor de animes são os japoneses. Então, todo dia tá saindo um anime novo, assim. Eu não sou muito de estar assistindo animes novos, assim. Eu fico mais nos clássicos, assim, Pokémon, né, Super Campeões. Mas eu gosto muito, assim. Gosto muito de anime, sim. Você, além de assistir anime, você já leu algum mangá ou jogou algum jogo relacionado ao anime? Então, eu já li, né? Já li mangá. Tanto é que eu gosto de desenhar mangá, né? Adoro fazer o estilo mangá, os olhos grandes, a boca pequena, né? Que é esse estilo de anime japonês. Então eu curto muito ler, li muito na minha infância. Hoje em dia eu leio menos, mas eu acompanho sim. E geralmente, né? O mangá ele é a versão primeiro nasce o mangá para depois se transformar no anime, né? Ou para depois se transformar no games. Então, sempre começa com o mangá. Então, como eu sou da arte, eu gosto sempre de ver aonde começou. E o mangá, para mim, é a dramaturgia, né? É a escrita que vai ser transformada em cena. Então, eu gosto de ler primeiro, né? Ler o mangá para depois assistir o anime. Porque aí eu vejo como que o diretor pensou aquela cena, como que ele colocou aquele sentimento, como que ele criou toda essa atmosfera, né, para expor do mangá pro anime. Então, eu gosto muito, assim. E em relação aos jogos, eu não tenho muito costume de jogar, assim, né, jogo pouco, assim, a minha infância não tive videogame. Então, no máximo, assim, eu iria até uma locadora e jogava um
videogame Nintendo naquela época, ainda não havia Play, então era mais um Nintendo, e eu jogava mais Mortal Kombat, Street Fighter, e não tinha muitas possibilidades, assim, não havia muitos jogos, assim, né? Então era isso, né? Hoje em dia, né, eu jogo mais, hoje eu jogo Naruto, hoje eu jogo mais Toy Story, jogo Pokémon, né? Mas não é o meu forte, assim, o jogo, não. Confesso que, como eu não tive isso na infância, não é o meu forte, mas eu gosto também, sim. O que você acha de interessante nos animes? Tipo, você olha pra um anime e, uau, tem uma coisa que despertou um interesse em mim, eu vou assistir. Então, eu acho que os animes têm algo muito particular, assim, porque são várias coisas que a gente vai encontrar para atrair para que você assista um anime. Tem gente que nunca assiste porque acha que é um desenho de criança, mas não. No meu ponto de vista, o anime ele é uma história, ele tem todo um enredo, ele tem uma narrativa, ele traz reflexões, ele fala sobre éticas, fala sobre questões psicológicas, questões reflexivas, né? A gente tem, por exemplo, a gente encontra alguns animes que está falando sobre morais, e eu gosto muito porque ele tem essa variedade de narrativas. Ele fala sobre romance, fala sobre aventura, fala sobre comédia, fala sobre drama, não é simplesmente ali um desenho bobo. Então, o que me atrai realmente é esse enredo, essa narrativa diferente, porque todo anime tem uma história por trás. E uma história, se você assistir 1, 2, 3 vezes, você vai ver que a cada vez que você assiste, você vai captar algo novo, algo diferente, né? Então, a variedade de enredo, isso me atrai muito. Outra coisa que me atrai são os personagens. Os personagens geralmente são muito cativantes, assim, né? Seja os bons ou os maus, os vilões, eles sempre têm algo que nos atrai, assim. Então eu gosto muito, assim, dos personagens, né? Outra coisa que me atrai muito é a trilha sonora, né? Tenho certeza que quem gosta de anime, né, deve gostar muito das aberturas, né, dos animes. Uhum. Tem músicas lindas, assim, de abertura. Então, isso é uma das coisas que me atrai. Outra coisa também, eu adoro batalha, né? Então, quando eu assistia Dragon Ball Z, por exemplo, ver aquelas batalhas que duravam 1, 2, 3, 4, 5 episódios, você assistindo a mesma batalha, e as batalhas mostram os detalhes, né? Os detalhes da luta, o soco, o suor, a respiração, a flecha que vai atirando, assim. Então, eu gosto muito desses detalhes, assim, nas batalhas. O Naruto também traz isso, né? Outra coisa muito interessante, assim, são os cenários. Você encontra, assim, cenários fabulosos, assim, né? Os japoneses são muito criativos, assim, nos cenários, né? Então, são cenários lindos, geralmente, assim, né? Falando em natureza, falando em estética. Então, é muito bacana os cenários. O que mais que me atrairia para assistir um anime? Eu acho que quem gosta de jogos também é bacana, porque geralmente quando o mangá se transforma num anime, logo esse anime vai se transformar em game. Então, acho que isso é bacana, porque você está jogando, você já conhece o enredo, já conhece a história, se torna muito mais atrativo, né? E o anime é para ver, é para ler, é para jogar, então eu gosto muito, né? Eu acho que ele tem, assim, ele faz um mergulho, as histórias têm um mergulho no tempo, assim, no tempo-espaço, né? Elas vai de um mundo para o outro, né? De épocas diferentes, o psicológico da pessoa, o pensamento dele que leva para outro lugar, né? Onde entra deuses, titãs. Então eu gosto muito, assim, esse mergulho, assim, no tempo-espaço, assim, ele não acontece só no presente, senão, como ele vai para o futuro, ele volta para o passado e ele dialoga com esses dois espaços de tempo, assim. Isso eu acho muito bacana. Ou seja, um anime, assim, para quem não conhece, anime é vida, né? Deveria assistir, deveria ler, deveria jogar. Então, acho que é isso. Como você descobriu os animes? Tipo, alguém recomendou um, ou você viu todo mundo falando e, pode ser legal, eu posso assistir também? Como é que foi? Então, começou na escola. Eu
os meus colegas, né, eles começaram a falar e eles faziam muito desenho, assim, eles desenhavam o Goku, né? E aí eu olhava o desenho deles e falava, caracas, olha que legal esse desenho, que interessante. E aí o Goku com aquele cabelo Saiyajin dele e tal, e eu adorava as cores. E eu comecei a desenhar, né? Aí que nasceu a paixão também de desenhar mangá. Então eu comecei a desenhar, e para eu começar a desenhar, automaticamente eu tive que começar a assistir. Então eu saía da escola, na época, eu saía da escola meio-dia, ia correndo para casa para dar tempo de almoçar e assistir um episódio do Dragon Ball Z que acontecia logo ali, eu acho que começava meio-dia e 40, mais ou menos. Então começou com os meus colegas, né? Foi influência dos colegas, e a partir daí eu comecei a gostar e não parei mais, né? Comecei a me aprofundar muito mais. Eu só queria, né, colocar um parênteses aqui, né? Porque tem muita gente assim conhece o mangá, o mangá, o anime, né? Muito voltado para a cultura oriental, para a cultura japonesa. Mas eu gostaria de frisar que o Brasil é um dos países assim que mais produz mangá, né? Embora ainda não seja mais que o Japão, mas o Brasil está numa produção muito grande assim de mangá, tanto é que a maior população japonesa, né, de imigrantes japoneses é no Brasil. Então tem muito japonês que está aqui no Brasil produzindo mangá também. Então tem isso também, né? E isso acho que é muito legal, é uma riqueza para a gente, né? Saber, e muitas vezes as pessoas não conhecem os mangás brasileiros, né? Então eu recomendo aí, quem tiver oportunidade, tem o Magnum, que é que ele é criado aqui no Brasil. Ele é criado por um brasileiro, né, chamado Robson Mendes Santos. Foi ele que criou, né, projetou todo esse mangá, e ele fez sucesso no Japão, fez sucesso na China, fez sucesso em outros países, e é um brasileiro. Então acho que vale a pena, assim, a gente investigar e buscar também, assim, os mangás aqui do Brasil, a nossa riqueza, valorizar o que é nosso também, né? Então acho que é isso. Então essas foram as nossas perguntas. Eu agradeço muito a sua participação, foi bem interessante. O que você achou? Eu que agradeço, Cauã. Eu que agradeço, assim, fico muito feliz, assim, de falar sobre esse tema. É um tema que eu gosto muito, assim. Agradeço pelo convite, né? E gostaria aí de dar os parabéns para você, para o educador que tá à frente, né, desse trabalho com vocês aí, por esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí. Desejo muito sucesso para vocês nessa trajetória, e precisando, pode contar comigo, tá bom, Cauã? Tá bom. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. E se você gosta de anime, mas não sabe o que assistir, eu vou dar algumas recomendações para vocês. Dr. Stone, para quem gosta de ciências, é um anime perfeito. Você aprende até mais do que na escola. Aventura, One Piece, Black Clover, Boku no Hero, que são também conhecidos como os famosos shonen. Terror, The Promised Neverland, que a primeira temporada é incrível, a segunda nem tanto, mas é a vida, né? A nota era incrível. Romance, pra você que gosta de romance, Horimiya é incrível. Garanto que você vai amar. E bom, essas são as recomendações de hoje. Se vocês quiserem mais, o próximo programa vai acontecer daqui a pouco. Então, voltando para o nosso desafio, nós já temos o nosso ganhador ou ganhadora, que é Jubes Cláudia Ramos. Parabéns, Jubes Cláudia, você acaba de ganhar todos os mangás de Nanatsu no Taizai. Se divirta! Bem, então, infelizmente, pessoal, o nosso programa Aleatoriamente Aleatório vai acabando por aqui. Até a próxima terça-feira, então fiquem ligados. Sayonara! Sayonara! Produção, Cauã e Natália, nono B. Realização, Aula de Comunicação. Orientação, Edemilson Gomes. Apoio, TVQ.